Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Vitor Marques e você está no meu canal Who is Vitor Marques? Eu sou tudo. Enfim, se vocês estiverem reparando, eu tô testando esse novo microfone, que na verdade é meu celular. Eu acabei sendo assaltada, você acredita? Eu pensei que não ia ser assaltada nunca ser assaltada. Me mudei pra Várzea, fui assaltada. Olha aí, as coisas da vida. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. No primeiro período eu tenho feito essa série de vídeos falando aqui pra vocês sobre a minha estadia na universidade, o meu diário de universitário, né? Eu tô atualmente indo pro quinto período e eu faço pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, no CE, Centro de Educação. E esse quarto período foi um período que eu meio que fiz a maior mudança de todas, que é o quê? Eu resolvi pegar a minha universidade, assim, as minhas cadeiras, e distribuí-las pela tarde e noite. E essa é uma coisa que, gente, me deu muito medo no começo. Eu, inclusive, até falei aqui pra vocês, talvez seja uma coisa que quebre minhas pernas. E eu vou deixar isso pro final do vídeo, pra você saber se eu fiz ou não bem em fazer essa estratégia de ficar nessa coisa meio híbrida, estar na universidade à tarde e à noite. Se eu conseguir fazer o que eu queria fazer, e o que eu tô saindo desse período dizendo se deu ou não certo. Enfim, vou começar falando sobre as questões, assim, do final do período mais óbvias, que são a questão de cadeiras. Como foi que eu finalizei cada cadeira? Bom, essas cadeiras do quarto período foram cadeiras que eu meio que gostei bastante. Eu acho que elas foram muito diferentes. Não teve nenhuma cadeira que de cara eu olhei assim e disse, acho que essa cadeira eu não vou gostar. Mas eu terminei com as cadeiras não gostando tanto assim. E agora, depois de ter terminado, entregar todos os trabalhos e ponderando sobre todas as cadeiras e sobre as suas finalizações e sobre seus resultados finais, eu posso meio que dar minhas opiniões aqui sobre o que eu achei de cada uma delas. Gente, educação inclusiva é uma disciplina que no começo eu já queria muito, acho que era a cadeira que eu tava mais ansiosa pra ter, porque eu meio que trabalho em estágio, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, é o quê? Ainda é 11 horas, né? 11 horas do dia 1 de setembro. Fez um ano que eu tô trabalhando no estágio, que eu tô estagiando. E que eu trabalho com crianças neurotípicas, crianças que têm algum tipo de deficiência, que têm geralmente deficiência. Eu só trabalhei até agora com crianças que têm algum tipo de deficiência neurológica, ou seja, autismo ou então TDAH, TDA, TOD. Então são crianças assim que eu meio que sentia muita necessidade de ter esse aporte teórico, de, cara, ajudá-las mais, porque quando você tá estudando, ainda assim, se você não tem uma cadeira, e eu sinto que uma cadeira só não é o suficiente, tá? Não apenas não é o suficiente, como ela meio que precisa de muito mais tempo do que ela geralmente teve, principalmente nesse período. Acho que a pior coisa no período, já começo falando, pra todas as cadeiras, inclusive as cadeiras da tarde, que é uma coisa assim que eu não quero deixar de falar, são tempo. Gente, você não tem tempo. Você não tem tempo, nem à tarde, nem à noite, de fazer o que você quer fazer, porque o período, ele tá cheio de coisas, assim, que vão, inclusive, abarcando, inclusive, a educação inclusiva foi a disciplina que mais teve APS, porque muitas vezes a professora não conseguia estar em aula, porque acontecia alguma questão assim, e as aulas eram canceladas, ou então você não conseguia dar aula porque choveu e o trânsito, mas isso são coisas que impactam a realidade da cadeira. Então, tipo, é uma coisa assim muito óbvia, mas mesmo assim eu sinto que foi uma cadeira que me ajudou bastante, uma cadeira muito qualitativa. Olha só, ela voltando a falar com o vocabulário do segundo período. Quem lembra, hein, quando eu saí de metodologia? Eu sinto que foi uma disciplina que eu aprendi muito sobre, inclusive foi uma disciplina que me ajudou muito. Que massa. É muito massa aí, velho. Cara, eu acho que foi uma disciplina que, além de ter me ajudado muito na questão óbvia da educação inclusiva, eu acho que é extremamente necessária para todas as licenciaturas. Inclusive, se vocês estão no CE, se vocês estão fazendo uma outra cadeira e tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa com a Rafaelas fora, principalmente essa disciplina de fundamentos da educação inclusiva, façam, porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão, de fato, conseguir ter um aporte melhor para que vocês não reproduzam questões muito cruéis, que não apenas inclusão, como às vezes nem chega a ser uma integração, chega a ser uma segregação. Sinto que eu fiz o que eu pude fazer e eu de fato consegui
aplicar a educação inclusiva não apenas na escola, como na universidade. E foi assim uma questão muito legal, porque eu fiz todo um trabalho no final, foi o meu último trabalho, foi o trabalho da educação inclusiva, que foi um projeto de educação inclusiva, de escola inclusiva, e eu meio que gostei muito do resultado final. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. E eu gostei muito de conseguir fazer isso, de conseguir trabalhar do meu jeito a educação inclusiva. Foi uma coisa assim que eu gostei bastante, apresentei esse trabalho. Não apenas eu gostei muito dessa disciplina de educação inclusiva, como a professora também gostou muito de mim. E foi uma coisa assim que eu fiquei muito surpresa, porque quando uma professora como Karina Valença, ou como Carolina Souto, que eu já vou falar dela depois, gosta de mim, eu fico tipo... legal, eu também gosto de você. Mas a gente combina, we match our energies, you know? Mas, cara, quando eu cheguei na sala e vi a Rafaela, assim, médica, fonoaudióloga, muito diferente de mim, eu pensei, nossa, pelo amor de Deus, que ela pelo menos me deixe passar batido aqui, que ela não pegue no meu pé. Gente, foi total o contrário. Muito bonito. Pena que fica contra a luz, mas vocês vendo aqui, gente, quem fez foi Lucas. E ele é um pintor muito bom. Olha pra mim a Eilish. Tem que ser a Eilish, gente. Ela me convidou porque eu sou Eilish. Porque eu sou boa no que faço. Eu também vou falar sobre minha primeira monitoria. Gente, eu paguei monitoria e foi uma coisa muito legal, assim. É uma disciplina que não teria como não ser minha primeira monitoria. Primeiro porque no primeiro período eu não cheguei a falar isso publicamente, mas foi a única disciplina em que eu recebi um 10. E eu acho que foi exatamente o que eu necessitava daquele, não apenas naquele momento, mas, tipo, na minha vida. Sabe, eu tava passando por um período, no primeiro e segundo período, eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Quem tava próximo, quem conseguiu ver de perto tudo que eu passei, gente, foi muito pesado. E eu ter recebido naquele primeiro período, assim, o 10, por mais que hoje em dia, quando eu fui revisitar meu portfólio de aprendizagem, eu vejo que tem muitos errinhos ali, não merecia talvez 10, mas o professor enxergou em mim um potencial muito bom, assim, foi algo muito... Eu não vou nem chorar, gente, porque meu olho tá coçando. Eu não vou chorar não, calma, também não tá nesse nível não. E aí fazer essa monitoria de movimentos sociais é uma coisa assim que me ajudou bastante, porque eu sinto que quando você olha com outro olhar, é uma coisa que eu vou falar, principalmente quando eu vou falar sobre PPP, minha PPP de currículo, quando você olha com outro olhar sobre algo que você já passou, é que você meio que entende, sabe? Que talvez nem tudo que você esteja passando é algo assim só seu, é uma coisa assim muito clara, de cultura, de coisas assim maiores do que você. Você chega no primeiro período e estão daquele jeito, depois vão mudando, e vai ser muito legal ver, porque eu sinto que eu ainda vou acompanhar essa turma que eu peguei pra fazer a monitoria futuramente, principalmente porque eu pretendo fazer outras monitorias, e acompanhar uma turma que tá chegando no primeiro período, chegando do ensino médio, provavelmente, que vem de outros lugares, e você vê, cara, como as coisas são, né? Como eu era também, quando eu era, tipo, super jovenzinha, mais jovem do que eu sou agora, chegando na universidade com medo e muitos sonhos. É muito legal. E eu sinto que também uma coisa muito legal de movimentos sociais é que, gente, não tem como. Não tem como você falar sobre movimentos sociais sem falar sobre social. O que é social? Povo, pessoas, eventos. Eu trabalhei mais nessa monitoria do que provavelmente eu trabalhei na disciplina de movimentos sociais. Eu tô sendo muito hipócrita agora, cuidando da pele, enquanto eu passo a madrugada inteira corrigindo coisa pra minha monitoria. Enfim. Tu tá entendendo? Mas assim, é melhor deixar pra fazer no fim. Vou fazer no fim. Ai, mostra aqui, amiga, vem cá mostrar. Olha só que lindo. Não vale a pena, porque eles não vão fazer. Trabalho aqui. Tem lá de muito critério. E foi o primeiro trabalho da gente apresentado no auditório, foi sobre ele. Se lembra, Evelyn, a gente apresentando um trabalho sobre ele, na frente da filha. Nossa. Meu primeiro trabalho, a prova dele. Eu espero que vocês um dia agradeçam a professora que fez esse evento, porque... A professora Isaac arrasou muito nesse evento. A gente fez esse trabalho assim e foi muito massa, assim, eu participei de muita coisa, trabalhei muito. Acho que assim, Isaac Assunção é uma das pessoas que mais acreditaram em mim. É uma pessoa assim que foi, desde o primeiro período, muito importante pra mim, me deu conexões assim, muito importantes na minha vida, me colocou em lugares que eu não conseguiria entrar sozinha. E
ao mesmo tempo, ele cobra que você seja uma pessoa que esteja ali fazendo o seu trabalho direitinho, que faça isso, e que seja uma pessoa, tipo, direita, assim. Eu acho muito legal, e eu meio que gostei muito da disciplina com ele, sabe? Eu confesso que eu tive medo no começo de, sei lá, azedar. Tá, porque é um professor que, a galera às vezes fala mal porque é um professor muito bom e que é muito generoso, mas que se você se aproveita, amor, e erra, não tem não, viu? Não tem não, ele cobra. E tá certíssimo de cobrar. Não tive nenhum problema com esse professor, inclusive. Eu acho que eu não vou ter nunca, porque se eu não tive trabalhando com ele tão próximo assim, então não vou ter mesmo, viu, no futuro. Então é uma coisa assim muito legal. Eu trabalhei bastante na monitoria de movimentos sociais. Gosto de movimentos sociais, acho que é talvez uma das disciplinas mais importantes do primeiro período. Minha professora, que foi minha professora, assim, Giovana, que vai ser sempre minha professora, eu sempre aprendo com ela. Ela disse, tipo, quando eu fui entrevistar ela pra fazer PPP2, ela disse, o nosso fazer é extremamente humano. E eu acho que movimentos sociais é, de fato, a primeira cadeira no primeiro período que diz pra você assim, pedagogia é humano, isso aqui é humano. Relações humanas. Você tá ligada que tu vai ter que lidar com humano, né? Então te bota pra lidar com humano. Eu tive algumas cadeiras que foram meio fillers. Gente, eu tenho esse termo que eu chamo de filler. Pra quem não tá acostumado, assim, com esse linguajar queer que eu possuo muito, filler é um termo muito utilizado em RuPaul's Drag Race, que é aquele reality show, pra se referir a drag queens que são drag queens que vão sair rápido, que são drag queens que estão ali pra encher linguiça. Filler. Preencher, são filler, sabe? Filler. Tive 2 disciplinas fillers esse período, e eu sabia desde o começo que elas seriam fillers. Que foram História, Fundamentos do Ensino de História, e Fundamentos do Ensino de Geografia. E eu vou já me defender aqui pra vocês, porque eu acho que foi filler, porque eu acho que Geografia e História não são importantes, devo tirar das disciplinas da escola, não ensinem mais História e Geografia, meu Deus, o novo ensino médio está certo. Não, calma aí, né? Savannah, slow down. It's not what I meant. It's not what I'm saying. It's not that. O que eu tô dizendo é... Gente, são disciplinas que eu sabia que teriam muitos problemas, porque elas iriam ser muito atrapalhadas pelo calendários da universidade, e que outras disciplinas iriam cobrar mais de mim do que elas. E foi exatamente o que aconteceu. História foi uma disciplina que logo do começo foi muito sucateada. Gente, foi uma disciplina que teve 3 docentes. Eu tive aula uma vez com o professor e você voltava pra assistir a aula, já era outro professor e depois era outro professor. Então, tipo, o último professor, que foi o professor que a gente ficou no final, ele fez um cronograma, assim, muito legal de coisas pra fazer. Só que não dava. Porque o ritmo foi totalmente destruído no começo. Eu tava vendo um vídeo da Bel, do Cortes da Bel, eu adoro assistir às vezes, foi no último domingo, eu tava sem fazer nada, botei lá, ela reagiu 7 horas de vídeo da Taylor Swift, dos clipes. Aí, chegou na parte do Lover, ela falou que a era Lover da Taylor foi uma era muito prejudicada pelo tempo. E que, tipo, ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer, ficou bagunçada. Então, foi totalmente história, talvez foi a disciplina mais bagunçada. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei, porque eu gosto de história, eu gosto de teorizar sobre história. Gente, também, acho que é meio claro, assim, que a galera de história gosta de mim e eu gosto de história. Então, tipo, eu gosto de história. Eu gosto de estudar história. Então, tipo... Não foi algo assim que me atrapalhou, mas talvez se fosse outra disciplina teria me atrapalhado e muito, principalmente se fosse uma disciplina mais de exatas. Mas enfim, foi filler. Foi assim, legal. Eu fiz o trabalho bonitinho, tirei nota alta, 9,8. Dei uma nota alta pra minha amiga, que era segregada na sala. Fiz o professor repetir. Porque o professor, qual foi a nossa nota mesmo? Aí ele repetiu pra eu fregar na cara das que segregam. Que eu sou boa, mas eu não sou boazinha. Quando eu preciso colocar uma bitch no lugar dela, eu coloco e digo, você não é boa. Vamos pagar, é muito ego pra pouco talento. Eu tenho talento, sou boazuda. E não tô fazendo o que tu tá fazendo, segregar ninguém. Então se enxerga que tu é ruim. Tu é medíocre. Às vezes você... Gente, real. Tirem esse negócio de vocês de pedagoga boazinha, que é professora Helena. Não, professora Helena não tem, não. Não tem Miss Honey aqui, não. Tem Matilda. Tem, ó, virar você e dizer, você é medíocre. Você é pior. Suck my titties, bitch. Suck my titties. Geografia foi diferente, porque eu sinto que teve, assim, uma questão desde o começo que foi muito esforço do professor de fazer uma aula legal, de conseguir entregar o que ele queria entregar pra gente. Só que não deu. Por quê? Tempo.
questões muito claras, assim. Eu lembro que eu fui apresentar o seminário final de geografia, gente, eu acho que eu dei sorte, porque eu moro na Várzea, porque tava tendo um protesto que fechou a BR, ninguém passava, muitas pessoas não conseguiam chegar. Gente, o negócio, tem a amiga minha que vem de Bezerros, minha amiga que vem de Bezerros, né, Barretos, sei lá, um lugar longe assim, interiorzão, sítio, gente... A Mona não chegou a tempo, ela chegou às 9 horas. E aí a gente já tem apresentado. Então, tipo, é culpa dela? É culpa de ninguém? É culpa da disciplina? Não, a disciplina de geografia se tornou filler porque ela não teve tempo pra ser muito boa. E outras coisas também. Era a minha disciplina de sexta-feira à noite. Então tinha momentos assim que eu nem ia. Tipo, faltei no primeiro... na época de rematrícula, faltei, gente. Faltei, sim. Faltei pra ir pra calorada, beijinho na boca, enquanto deveria estar em aula. Não me arrependo. I'm not sorry, bitch, I'm not sorry. Porque, de fato, sabe? Mas eu fiz um trabalho bonitinho. No final das contas, tirei uma nota, assim, mediana, 8,5. É uma nota que eu me orgulho? Não. É a nota que é filler. Todo período tem uma nota filler. Tem uma nota que vai ser baixinha pra você. Graças a Deus, nenhuma nota minha me colocou nem em final, sabe? Minhas notas fillers são 7 pra cima. Mas, enfim, foi filler. Foi filler. Não é uma disciplina que, nossa, meu Deus, eu vou sentir muita saudade. Foi legalzinho, teve momentos legais. Ao mesmo tempo que teve coisas muito legais, como, por exemplo, você aprender sobre geografia, outras coisas não deram certo. A gente queria fazer outras coisas mais táteis, não conseguiu fazer, porque não deu tempo à noite. A gente queria fazer questões, assim, muito mais... adentrando a geografia, não conseguiu fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que o professor, ele meio que entendeu, sabe? Fez o que deu pra fazer, fez bem, não foi tão bom assim, foi que minha nota, foi mediana. Então é isso, não tem muito o que falar, sabe? Foi filler. Logo de cara, eu vou dizer pra você primeiro e segundo lugar das minhas cadeiras. Segundo lugar ficou com... Tu acredita? Tu acredita que currículo ficou em segundo lugar? Mas eu vou dizer o motivo. Gente... Eu disse pra vocês assim, eu acho que logo no primeiro vídeo, no final do vídeo eu disse, nossa, PPP em currículo é a PPP que eu mais tô ansiosa pra fazer, porque eu amei currículo, foi minha disciplina favorita do terceiro período. Gente, currículo é muito eu amo currículo, eu até hoje estudo muito currículo, acho que é talvez uma das áreas que eu mais me vejo seguindo na pedagogia, estudar currículo. Eu acho que currículo ele é poder. Currículo ele é uma área muito rica, você pode experimentar muito, grandes partes da experimentação, de tudo que você... Você quer fazer pedagogia? E é um direito seu, você não necessariamente tem que ir pra sala de aula, você não necessariamente tem que estudar dessa maneira pra pedagogia, tipo sala de aula, vai pra currículo. Currículo é talvez a área mais ampla da pedagogia, a área que eu mais gosto por ser ampla, mais diferente, mais disruptiva, mais permite você experimentar, teorizar. Tanto que é uma das últimas cadeiras, uma das únicas cadeiras, se eu não me engano, em toda a grade curricular de pedagogia que tem teoria. Teoria, tipo, uma das únicas que tem, tipo assim, teoria curricular. Então você, de fato, teoriza. Só que, na PPP, a gente não tem como fazer isso de maneira tão aprofundada. Por quê? Primeiro, PPP é uma disciplina muito cruel e muito difícil de você manejar e de você fazer. A maioria das pessoas que reprovam em PPP, porque é muito metodológica. Tem questões assim, você tem que fazer um relatório, e tem que ser um relatório bom, que você tem que usar referencial teórico, você tem que fazer as visitas de campo, então você tem que fazer isso, aquilo, outro. Gente, é muito pesado mesmo. Você tem que fazer basicamente uma pesquisa, você tem que fazer a pesquisa sobre o tema daquela PPP. Então você tem que estar na escola e na universidade, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, obviamente, né, também já é demais, mas você tem que fazer essas questões assim, que são muito, muito pesadas. E são pesadas. Tipo, todo mundo acha pesado. Eu acho pesado. Eu vou deixar pesado até o final da vida. Eu não sei agora quando vai ser a PPP não tão voltada em pesquisa, mas mais pra docência. Você tem que dar aula. Talvez seja um pouco mais leve, ou talvez não. Talvez seja mais difícil ainda, né? Mas... PPP é difícil. E, assim, eu cheguei com PPP com muitos sonhos, com muitas coisas que eu queria fazer. Eu cheguei, professora, eu quero fazer isso aqui, eu quero pesquisar isso aqui, eu quero pesquisar mulheres que estão na EJA, porque a gente vai fazer PPP em EJA, né? Mas estão na EJA porque tiveram que abandonar a escola, porque eram mães, e a gente entra numa questão de classe, assim, muito óbvia, mulheres pobres, que tiveram que... professora... Não tem como, amor. Você tá vendo o período? Você tá vendo o período curto? Você tá vendo o tempo? Você tá vendo que você não vai nem estar na escola porque vai estar recesso? Você vai ter que fazer um monte de coisa assim rápida. Então a gente vai fazer um negócio assim que dá pra fazer. Acabou que
Eu, no final das contas, tive um objeto de pesquisa muito diferente da PPP. Eu acho que é uma coisa, assim, legal. Gente, uma dica que eu dou pra vocês. Desde o primeiro PPP, se vocês estiverem fazendo PPP em espaços não formais, ou em gestão, ou em currículo, mesmo que tenha um título... Por exemplo, na PPP2 tinha gestão democrática. Foi o título que eu segui. Eu me arrependo muito de não ter achado uma brecha pra conseguir fazer algo que eu achasse muito mais original à minha cara. E nessa PPP de currículo eu consegui fazer isso. Eu basicamente escrevi um tipo de currículo que eu consegui observar na escola. Não é uma pesquisa... Nossa, que pesquisa grande. Até porque não tem como fazer, gente. A gente não tem como fazer uma pesquisa em PPP porque não tem tempo e não tem nem arcabouço pra isso. Não é uma orientação própria. Você não tem como fazer uma pesquisa de mestrado. Ainda mais em currículo, gente. Currículo não pode ser uma coisa quantitativa. Você não pode ver currículo de maneira quantitativa. Na moral, se você vê currículo de maneira quantitativa, você é um lixo. Entendeu? É isso que você é. Então, não. Só não veja currículo de maneira quantitativa. Enfim, eu gostei muito que eu consegui fazer o trabalho, consegui entregar no final. Foi uma disciplina que me deu muitos problemas também. Eu tive problema, tipo, com as questões das visitas, teve a questão do recesso, e aí a escola que eu fui fazer entrou em greve. A própria questão, assim, do espaço da escola é uma coisa muito doida, né? Eu fui fazer uma escola que eu já tinha estudado, e é uma escola muito problemática, inclusive eu vou disponibilizar esse artigo no Medium pra vocês verem sobre todas as problemáticas que englobam essa escola. Desde sempre ela é uma escola muito problemática, até hoje é problemática, provavelmente vai ser problemática até o final da vida. Ela é uma escola, eu acho que é um projeto político dela ser extremamente problemática, porque ela é muito doida, assim, um caso muito doido. E aí, quando a escola não tá acostumada com pesquisa, até pra você fazer pesquisa lá, você se sente meio... Não é tipo uma escola da Vaz. A escola da Vaz nem quer que vocês façam mais pesquisa lá. A gente tem tanta pesquisa aqui. Todo mundo vai fazer pesquisa aqui. Eles sabem o que é pesquisa, já estão acostumados assim. Escola pública de periferia, assim, não sabe o que é pesquisa, não tá acostumada com o pesquisador. Porque os pesquisadores não vão para essas escolas que não são visadas. E até porque eu acho que... Mais importante, porque muitas pessoas que iam estudar lá no Olhador, eu quero uma das poucas escolas que ensino noturno. E ela é situada na Praça da Marucéia, um local de socialização que une o bairro do Conceito de comunidades periféricas da Redondeza. Então tem o da Cidez, de onde eu venho. Não, minto eu venho do Osso, mas da Cidez é perto. Bom, eu coloquei a localização porque eu acho que é uma questão bem interessante. Você depois forem procurar onde se situa a Edra, vocês vão ficar um pouco surpresos quando a gente for passando as pessoas que foram levantadas, porque ela não está em um área diferente. Ei, dá um abraço aí de novo, vai bem espontâneo. Ai, não foi espontâneo, não gostei. Faz de novo. Eu consegui fazer um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu acho que talvez um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho até agora, que foi meu trabalho de currículo. Foi um trabalho curtinho, assim. Eu não escrevi 30, 40, 50, 60, 70, 80 páginas. Mas eu escrevi um artigo bom, com substância, que tem, de fato, algo que eu acredito. Ficou com o segundo lugar por essas questões, assim. Mas currículo é algo, assim, que eu amo, gente. Eu ainda vou fazer alguma coisa muito maior em currículo. Sinto isso. Avaliação educacional. Tu acredita? Vocês acreditam? Vocês estão acreditando nisso? Que avaliação educacional... Avaliação, gente. Avaliação. Eu amei avaliação educacional. E foi uma disciplina, assim, que eu comecei... Não, mano, tanto assim. Eu vou ser sincera. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Antes de mudar pra tarde, eu tava pagando avaliação educacional à noite. E aí... Gente, logo no primeiro dia da aula, muitas coisas me incomodaram. E eu fiquei muito incomodada. Não em relação ao docente ou da aula dela. Eu até gosto, tipo, de docentes que são mais... A questão era o clima, sabe? Não era meu clima. Não... Quando chegou assim, e eu vi muitas red flags, assim, tipo, de metodologia que eu acho que, tipo, nossa, eu sinto que eu... Sabe quando a Selena fala em Look at Her Now, I dodged the bullet? Pra mim, não ia funcionar. Não ia funcionar pra Vitor Marques. Não funcionaria aquela disciplina, não à noite, não naquele momento. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer a monitoria ao mesmo tempo, eu disse, tá, eu vou pra tarde. Tá, matrícula aqui, eu vou tirar essa matrícula aqui da noite, boto na tarde, fico na sexta-feira eu venho à tarde, fico à noite também. E, gente, sabe quando você faz uma coisa tão certa? Eu sinto que talvez seja a disciplina que mudou muita coisa em relação à minha vida. Mudou muita coisa em relação a como eu via. Primeiro que eu tirei dois traumas muito grandes, né?
toda cadeira da sexta-feira são cadeiras muito pesadas pra mim. São cadeiras que eu não gosto. Porque eu tô cansada na sexta-feira. E aí, se a aula ela é muito chata, ou se o clima da aula é ruim, eu vou odiar a cadeira. E eu não vou querer estar lá. E eu vou dar um jeito de me sabotar, de sair daquela sala. Igual eu fiz e farei novamente, sem medo nenhum, amor. Sem medo nenhum. Se se tornar muito insuportável e eu estiver prestes a explodir, eu vou sair da sala. E eu tenho meu direito. Aqui, ó. Olha. Infelizmente acabou a escravidão, amor. Não tem não, tá? Aquelas correntezinhas que botavam nas negrinhas no passado, não. Volta pra 1830, sem os racistas, ou com os racistas como alguns queriam, pra botar uma corrente aqui na perninha da negrinha. Porque eu sairei da sala. E, felizmente, eu acho que, cara, foi talvez a melhor disciplina de todos os períodos, porque ela primeiro fez eu adorar ter aula na sexta-feira. Todas as aulas foram incrivelmente maravilhosas e sofisticadíssimas. É inclusive a palavra que eu estarei saindo desse período falando. Sofisticação. Nossa. A gente falou muito sobre isso, né? A gente viu muitas questões de avaliações educacionais grandes, de larga escala, sobre sistema neoliberal. Gente, pelo menos, a gente teorizou muito sobre política. Eu adoro quando acontece isso. Eu adoro quando uma professora chega e fala, tipo, político, isso aqui, ó, político, pedagogia, política. Vamos falar sobre política. Vamos falar sobre neoliberalismo. Eu não sei o minha aluninha e meu aluno, e eu sou professora Heleninha. E ela fala, não, amor, professora Helena depois. Neoliberalismo. Christian Laval, a escola não é uma empresa. This is what I want to see, you know? É isso que eu quero ver. Professoras boas de verdade. E, gente, Carolina foi talvez a professora que eu mais adorei. Tipo, de todos os tempos. E olha que ela teve uma bela de uma competição, assim, uma bela de uma concorrência. Porque terceiro período eu tive Thelma Ferraz Leal, amor. Incrível também. Professora maravilhosa. Incrível em tudo que se propôs a fazer. Sexta-feira, as aulas delas eram incríveis. Trazia música pra gente. A gente debatia. Nossa, eu nunca vou esquecer na aula de Thelma que ela passou, tipo, do horário lá. E eu fiquei na sala até o final, ouvindo ela falar. E a gente conversando. E, tipo, nossa aula se tornou uma conversa. É tão gostoso quando acontece. Cara, tipo, você tá na universidade. Você não tá na escola. Não é mais questão tradicional. Você não tem que sentar e absorver o que a professora vai dizer. Não, você tem que pensar. Eu acho que essa aula de avaliação educacional me proporcionou muitos pensamentos, muitas questões políticas, muitas questões muito legais comigo mesma, de dentro pra fora. E eu senti em últimos momentos que a professora estava fazendo um processo de cura comigo. Ela é professora psicóloga, então, tipo, psicólogos, assim, gente, é uma coisa que, inclusive, eu saí da aula dela sabendo, assim. Inclusive, ela falou isso pra mim. Ela disse assim, tome cuidado com psicólogos, viu? Você quebrou totalmente, velho, qualquer tipo de estigma que eu tinha com psicólogos. E olha que eu sou destinada a ter psicólogas destruindo minha vida, tá? Eu tenho essa coisa, eu tenho um karma com psicóloga. Na última vida eu devo ter mais psicóloga. Ciúme. Eu devo ter Abraham Lincoln, uma psicóloga, porque não é possível. Eu tive muito problema com psicóloga, mas dessa vez deu muito certo. E foi muito legal. Foi um período muito bom, assim, no geral. Ele foi um período que não me trouxe muitas frustrações, não me trouxe muitos aperreios com professoras horríveis e monstruosas e torturadoras. Não, professoras muito maneiras, gente com je ne sais quoi, gente. Gente, esse quá é outra coisa. Pra finalizar, eu acho que o quarto período, ele foi muito bom pra mim por um motivo muito claro. Assim, eu sinto que depois do quarto período, eu não vou ter medo de confiar em mim. E confiar nos meus instintos, de confiar nas minhas questões, assim, de experimentar bastante. Eu acho que a gente tem muito essa coisa, assim, principalmente na pedagogia, tá? Acho que não em outras disciplinas, nem em outras licenciaturas. Eu vejo muito isso. Eu duvido que em história tenha isso, ou em qualquer outra disciplina que a galera não enxergue você como um aluno, e sim como estudante. Porque tem uma diferença, você sabe, né? Enfim, eles sempre tentam colocar você como se você estivesse na escola. Porque você está sendo formado para ir para a escola e reproduzir a lógica da escola. Então, quando você chega na pedagogia, você meio que tem esse instinto de fazer tudo no mesmo negócio, fazer tudo assim, e tem essa preocupação com horário e chamadinha, e depois tem que chegar a professora Heleninha, tem que botar você no seu lugarzinho. E eu, no quarto período, eu disse, não, screw that. E aí eu fiz o seguinte, coloquei algumas cadeiras à noite, algumas cadeiras à tarde, modifiquei. Quarta-feira não tinha nenhuma cadeira, não tinha nada. Eu descansava, eu ia correr. E, gente, a melhor coisa que eu fiz.
Porque é isso, você tem que saber muito bem. Especialmente é uma coisa que eu falo muito. Esse canal aqui, ele é feito para as pessoas que estão saindo do mesmo lugar que eu saí. Pessoas que não vão ter vida fácil, que têm questões muito próprias com familiares. A universidade, amor, pra você vai ser um barril de pólvora. Uma única faz que você explode e acaba tudo. Você não tem papai, se você não tem papai, se você não tem mamãe, se você não tem família, se você não tem dinheiro, você tem que achar maneiras de não sucumbir nesse espaço. E a minha existência da Federal é não sucumbir à Federal. Porque se eu cair agora, meu amor, tiver um burnout, não tem ninguém que eu possa voltar. Eu não tenho nada. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma carreira. Eu tenho 21 anos. Ninguém teve carreira. Não tenho uma tia que é médica, não tenho uma tia que é advogada, não tenho uma tia que é professora, não tenho uma tia que é nada. Ninguém da minha família foi nada. Foi uma família inteira. 7 filhos. Minha avó teve 7 filhos. E desses filhos, 1 milhão de netos. Ninguém teve a capacidade de fazer uma carreira. Claro, tem os primos ricos assim, mas que eu nem considero. Porque, gente, totalmente fora da realidade. Fora da realidade. Pai, mãe pagando faculdade, que é isso? Mãe apagou minha passagem, eu já tava morrendo. Passagem, gente, passagem. Então, tipo, esse lugar é um lugar, assim, de muito privilégio que eu tô acessando e que pode mudar totalmente a minha vida, não apenas a minha vida, como a vida da minha família, a vida da minha sobrinha. A minha futura, ela pode ter uma pessoa que ela pode olhar e dizer, nossa, ela conseguiu sair de nada, toda ferrada, eu também consigo. De novo, mostra aí de novo. O ponto de luz. Eu fazia isso no primeiro período, Júlia, com branco. Eu pegava pozinho branco e passava aqui no olho. Nesse lado e nesse. Tu tá fazendo isso, é? Ai, tô seguindo meus passos, que linda. Ela é tão it girl. Who wanna work with Julia? Hey, girl, I like Julia. Vai, Julia. Vai, Julia. E ter força pra fazer. E eu não vou conseguir fazer isso se eu ficar dessa lógica neoliberal que tem na universidade, e eu vou usar a palavra neoliberal, de transformar esse ambiente em lugares que você não consegue ficar, que você não consegue pensar, que você não consegue sonhar. A universidade é um lugar de sonho, você tem que sonhar, você tem que ter oportunidade, você pode pensar em ser muito mais do que apenas uma professora que vai estar na escola. Tudo bem se você quiser ir pra escola, tudo ótimo, se você quiser ser tia, se você quiser ser professora de escola, teacher, sabe? Ok, mas e se eu quiser ser uma professora? Se eu quiser estar na universidade, por que eu não posso? Inclusive, uma coisa que eu vou falar muito aqui pra vocês, pra finalizar isso. Galera da noite, é com vocês que eu vou falar agora. Não deixe com nenhum professor, porque o que eu mais vi foi professor desencorajando alunas da noite. Desencorajando a questão de mestrado, a doutorado. Isso não acontecia dentro da manhã? Com certeza não, né? Porque a galera que tá na manhã, ela pode estudar. Ela tem papai e mamãe, elas são de classe média. Mas por que você que é pobre não pode sonhar em ter um futuro? Por que você não pode sonhar em estar na universidade? Por que você não pode sonhar em ser professora? Por que você não pode sonhar em ir pra fora? Eu repito, gente, sonhe muito. Não permitam que botem você numa caixa. Que digam que você pode ou não fazer só porque você tá na noite. Só porque você tá ou não em uma posição de desprivilégio. Tipo, ser privilegiado é muito legal, mas não te garante que você vai ser uma pessoa boa ou grande. Final do período meio que deixou muito essa sensação em mim. Vou mudar. Vou confiar, mas gente, eu quero fazer isso aqui. Faça, se arrisque, pô. Faça o que você vai fazer. Não fique com medo. Ah, mas fulaninha não vai estar do meu lado. Que boa, minha filha. Faça sozinha. Oxe, que é isso? Tu tá segura com alguém? Não. Então faça a sua coisa. Go be yourself. Vai dizer a Fiona Apple, né? No icônico discurso, quando ela ganhou o vídeo do ano do VMA, ela dizendo assim, this world is bullshit. Go with yourself. Faça o que você vai fazer, minha filha. E é com isso que eu termino esse videozinho falando pra vocês. Gente, terminou o 4º período. Que período de aprendizagem. Vamos pro 5º período agora. Outras batalhas, outras questões, talvez um pouco mais pesado, talvez não. Mas a gente vai seguindo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.